Olá, povo abençoado. Estamos de volta com a temporada Foi Assim. Nesse segundo vídeo, o Espírito Santo nos ensina o que Deus faz com as pessoas emotivas, aquelas pessoas que se derramam diante dele. Vamos ver o que Deus faz com essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não suporta lágrimas. Esse é o grande detalhe. Deus não suporta lágrimas. Bom, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia diz que em Ramá, lá em Israel, na época, existia um homem, um fazendeiro, um homem de situação boa. E esse homem se chamava Elcana. E a Bíblia diz que esse homem tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Mas depois de Ramá, bem na frente, lá em Israel, tem uma outra cidade chamada Siló. E nessa cidade havia uma comemoração a Deus, todo ano uma festa de adoração a Deus e também sacrifícios. E nessa cidade havia um templo na época de adoração também a Deus, esse templo era. E a Bíblia diz que Elcana convidou as duas mulheres, os filhos, as filhas, e foram para Siló, para a festa. E quando entraram em Siló, a Bíblia diz que Ana não acompanhou mais o seu marido com a outra esposa dele, os filhos e as filhas, porque Ana se dirigiu ao templo. Ana foi orar. Elcana, com Penina e os filhos e as filhas, foram participar das iguarias, dos vinhos da época, mas Ana foi orar. Estando Ana orando, ali no templo havia sacerdotes que era para manter a ordenança do templo. E quando Ana estava orando, um dos sacerdotes, chamado Eli, a Bíblia diz que ele ficou olhando para Ana, porque Ana tinha um comportamento diferente dos outros oradores. Ana não se ouvia a voz dela que saía da boca dela. Ela só mexia com os lábios, a Bíblia diz. E diz também que ela chorava muito, se derramava. E aquele comportamento chamou a atenção do sacerdote Eli, que ele foi até Ana, mas não podia interromper a oração de Ana, porque a ordenança dos sumos sacerdotes era não interromper a oração de ninguém. Até hoje é assim. Ninguém pode estar orando e outra pessoa vir interromper, né? Então havia essa ordenança já naquela época. Mas o sacerdote, quando ele se aproximou de Ana, para ver, ficou curioso para ver aquele comportamento, Deus começou a agir. E Deus usa o sacerdote para interromper a oração de Ana. E não pode. Porque era uma determinação dos sumos sacerdotes. Não pode. Mas quando Deus quer agir, tudo pode. Não tem ordenança de homens, de mulheres, de governos, porque Deus quer agir.
E quando ele quer agir, ele age. Olha, se você ler lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 13, você vai ver o que Deus fala ao profeta. Operando eu, quem impedirá? Então Deus entrou com providência para que o sacerdote interrompesse a oração de Ana fazendo perguntas. E o sacerdote fez a pergunta a Ana, achando que ela estava vindo da festa e que estava embriagada. Mas ela nem entrou na festa. Ela se dirigiu ao templo, como nós falamos agora há pouco. E o sacerdote faz a pergunta, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Essa foi a pergunta que o sacerdote Eli fez a Ana. E Ana para a oração e responde ao sacerdote. Não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Por que Ana falou para o sacerdote que era uma mulher atribulada de espírito? Porque a outra mulher do marido dela, Penina, atribulava ela. Falava, olha, você não tem filhos, você não é digna, Deus não te deu essa dignidade, eu já tenho tantos filhos, e você não engravida, você nunca vai ser mãe. Então, ela ficava uma mulher atribulada. Por isso ela falou para o sacerdote que não estava embriagada. Era uma mulher atribulada de espírito. Estava ali, orando ao Deus de Israel e pedindo um filho varão. Quando o sacerdote ouviu o que Ana falou, essa resposta de Ana, então Deus volta a agir com o sacerdote. Agora ele não é mais sacerdote. Agora Deus faz dele profeta. Para que ele possa profetizar para Ana. Porque Deus não suporta lágrimas. E o sacerdote, ele disse para Ana, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Pronto, profetizou. Ana, a Bíblia diz que Ana se levanta e volta para Ramá. E logo Ana já está grávida do seu marido. É o que disse o profeta, aliás, o salmista Davi, lá no Salmos 30, verso 5, ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora preste bem atenção no que diz o salmista Davi. Ele não falou que a oração pode durar uma noite, não. Ele falou o choro. Você pode chorar, se derramar, porque o problema é muito grande, não tem ninguém para solucionar ele aqui na terra, mas o Deus do céu soluciona. Porque aí ele não suporta lágrimas. Ana engravidou, teve o seu filho e pôs o nome dele de Samuel. Foi um dos maiores profetas de Israel. Agora, falamos de Ana.
Agora vamos falar de um rei chamado Ezequias. No livro de 2 Reis, lá no capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos falar de 6 versículos. 6. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos falar de 6 versículos, do 1 ao 6. E o Espírito Santo vai confirmar mais uma vez que Deus não suporta lágrimas. A Bíblia diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Veja bem, quando o rei ouviu o recado de Deus para ele, através de um profeta muito conhecido em Israel, bateu temor no rei. Primeiro, o rei ficou muito desesperado. Porque o rei era um dos reis de Israel temente a Deus. E ali na província de Judá, onde ele reinava, tudo que ele fazia era o que Deus mandava, o que agradava a Deus. E Deus mandou o profeta, e Deus permitiu com que ele fosse acometido dessa enfermidade de morte mortal, e mandou o profeta falar para ele que ele ia morrer e não ia viver mais. O profeta Isaías falou para ele, entregou o recado de Deus e desceu para o pátio para arrumar sua condução, ajeitar sua condução e voltar para a cidade de origem, porque ele já havia feito o que Deus mandou. Porque profeta de Deus e profetiza de Deus é assim. Se Deus mandou falar 5 palavras, é 5 palavras. Se Deus mandou falar 10 palavras, é 10 palavras. E se retira de perto. Porque a conclusão daquilo ali, quem vai fazer é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Ele falou o que Deus mandou e desceu para o pátio. Agora, vamos ler o versículo 3. Porque no 2, diz: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Agora vamos ler o 3. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora veja o sentido, se não é o mesmo de Ana. A Bíblia diz que Ana chorava muito. Aqui a Bíblia está dizendo que o rei Ezequias chorou muitíssimo, virou o rosto para a parede e as palavras do rei Ezequias eram poucas. Agora as lágrimas eram muitas. Vou ler novamente. É o 3. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele se derramava. Naquele momento, enquanto o profeta Isaías descia para o pátio para tomar sua condução e ir embora, retornar
naquele momento, Deus olhou o que estava acontecendo ali no palácio. Na casa do rei, aliás. Porque a gente, quando o desespero bate, quando a onda ela vem muito alta, quando o vento ele sopra muito forte na vida do ser humano, a gente fica bem pequenininho. E quando não tem saída, a gente dobra o joelho e recorre ao Deus do céu. Mas o que ocorre é que palavra quase que a gente não tem. Agora lágrimas tem muitas. E Deus não suporta lágrimas. Então, Ezequias, o rei, chorava muitíssimo. Vamos ver o que aconteceu. Agora vamos para o versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Veja bem como a providência de Deus, ela é rápida quando as lágrimas, o ser humano se derrama diante dele. O profeta desceu, estava lá no pátio. Nesse período, Deus ouviu o clamor do rei, olhou e viu as lágrimas do rei. Ele não suporta lágrimas. Vejam bem. Então, agora, no versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E continua Deus falando com o profeta, para ir voltar lá e falar para o rei. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Isaías está lá no pátio, arrumando, eu não sei se era um camelo, a Bíblia não diz, ou se era uma carruagem, que ele era um profeta muito conhecido em Israel. Aliás, o maior profeta messiânico de Israel, Isaías. E ele ouviu o anjo Isaías, ele, eis-me aqui, Senhor. Senhor, já fui lá e já dei o teu recado para o rei e voltei, estou aqui no pátio e já vou embora. Ele, calma, Isaías, vai embora agora não, volta lá. Porque Deus, quando ele trabalha com um profeta de Deus, o negócio é sério. O profeta tem que ficar atento, a profetisa tem que ficar atenta. Porque você está dando lugar para Deus trabalhar em tua vida e fazer a vontade dele. Então, Isaías voltou lá. Foi no quarto do rei e levou o recado. No versículo 5. Volta e dize a Ezequias, disse Deus, chefe do meu povo, assim diz o Senhor. Olha, Deus de Davi, teu pai. Agora veja o que disse Deus. Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Por que ele está falando que viu as lágrimas? Porque ele ouviu, da mesma maneira que ele ouviu Ana, e quando ele se inclinou para
para ela, ele viu as lágrimas dela, aí já usou o sacerdote. Do jeito dele. Aqui ele diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, porque ele se inclinou também para o rei. Aliás, o mesmo salmista Davi, lá no Salmos 40, verso 1, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Veja bem, se a gente se ajoelha e se derrama, mexe com o dono do mundo, com o Todo-Poderoso, com aquele que disse haja luz e houve luz, que está lá no trono, e faz ele se inclinar. Por quê? Ele sabe quem é você, ele sabe o lugar que você está, ele sabe por que você está tentando orar ali e não consegue, mas está se derramando. Mas ele quer ver. Ele quer ver as tuas lágrimas. É um direito dele. Ele é o Todo-Poderoso, Supremo. Então a Bíblia diz que ele se inclinou. E quando ele viu as lágrimas do rei, ele enviou o anjo imediatamente. É como diz aqui, Isaías estava lá, arrumando lá a sua condução para voltar. Ele, Isaías! Não vai agora. Mas, Senhor... Não, não vai agora. Volta lá. Volta lá, Isaías. Tu és meu profeta. Vamos concluir tudo. O rei está chorando lá, está se derramando. E eu quero resolver isso agora. É assim que Deus faz. Então, ele diz, no verso 5 e 6, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha, quando Deus se inclinou e viu aquelas lágrimas, na hora, imediatamente. Deus não deixa nada para mais tarde nem para amanhã não, é na hora. Ele não suporta lágrimas. Ele curou o rei e disse que ao terceiro dia ele já ia para o templo, com certeza para agradecer a Deus. É o que nós temos que fazer. E também deu 15 anos de vida a ele para ele ficar reinando lá em Judá. E avisou para ele que o rei da Síria não ia entrar lá não, que ele não ia deixar. Tudo isso Deus fez com o rei Ezequias. Por quê? Porque ele viu lágrimas. E ele não pode ver lágrimas porque ele não suporta. Veja bem. Agora nós falamos em Ana e o rei Ezequias. Ainda voltando lá para Ana, a oração de Ana. Ana, ela orava de uma maneira que eu mesmo nunca vi pessoa orando assim. Ana orava de uma maneira diferente de nós. Porque Ana pedia e Ana exigia do Deus de Israel. Ela não só pedia, ela exigia. Ela tinha tanta certeza de que Deus estava ouvindo ela, que ela exigia. Ela disse, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero um filho varão. Ela não disse, olha, Senhor, eu quero engravidar, eu quero ser mãe, porque a outra mulher do meu marido está me oprimindo. Não.
ela disse, eu quero um filho varão. Ana pedia e exigia, porque sabia que Deus estava ouvindo ela. O rei Ezequias chorou, 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 e Deus imediatamente resolveu. Isso é o caso nosso. É um caso nosso também. Veja bem, a gente vai para a igreja e a gente ora 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, às vezes o que o pastor determina. A gente se levanta na madrugada e às vezes trabalha e está cansado, ora 5 minutos, 10 minutos. Mas não sai lágrimas, a gente não chora. E por quê? Porque quando eu levanto de madrugada para orar aqui, eu sei que a minha geladeira tem comida, eu sei que no dia seguinte eu vou tomar meu café com a minha esposa, eu sei que ela vai trabalhar, eu sei que eu vou fazer estudo na Bíblia, que eu sou aposentado. Então eu sei que tudo está bem. Meus filhos estão bem, minhas noras estão bem, meus netos estão bem, minhas netas, meus bisnetos, está tudo bem, então está tudo bem. A lágrima não vem. Mas houve momento em que eu e minha esposa, nós ajoelhamos e não tinha palavras. Dava um nó, mas não saía palavra, só se derramava as lágrimas. E todos os nossos problemas, até o dia de hoje, foram resolvidos. Tem um pequenininho testemunho. No ano de 2018, no dia 4 de outubro, eu, pastor Bento Ferreira, infartei aqui nesse lugar, nesse apartamento. A minha esposa estava trabalhando, eu estava só eu e Deus. Infartei. Quando a minha esposa chegou do trabalho, eu já estava dando entrada no hospital, sendo levado pela ambulância. A minha esposa procurou saber, foi no posto médico encaminhou ela para o hospital. Quando ela chegou lá, eu estava dando entrada na sala do choque. Para ser ligado em todos naqueles aparelhos, aquelas máquinas lá, eletrônico por tudo quanto era lado, no dedo, na mão, aqui no coração, tudo. Aí ela olhou e se segurou, porque eu não podia ficar chorando lá dentro, desesperada. E não podia, ela nem podia ficar lá dentro. Ficou 1 minuto, 2 e já foi embora. Mas ela disse que quando saiu do hospital não teve como segurar. Terra. Se derramou. Ia orar de madrugada, se derramava. Pensava no que viu, se derramava. Fez, em outubro do ano passado, fez 4 anos, eu estou aqui. Dando testemunho para vocês. Deus não suporta lágrimas. Então nós vamos ver aqui, agora no Novo Testamento, que nós já falamos do livro, de 2 livros do Antigo Testamento. E vários versículos do Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Vamos para o livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos só. Versículo 1, vamos falar desses 5 versículos. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão.
uma multidão com o Senhor Jesus chegando, uma multidão com o morto saindo. Então ali, o que foi que aconteceu? Aconteceu o encontro de dois filhos únicos. O filho único de Deus e o filho único da viúva. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quando se aproximou as duas multidões, foi que o Senhor Jesus olhou e viu aquela mulher se derramando desesperadamente. A mulher havia perdido o marido, era uma viúva, e acabara de perder o filho único. Então a mulher chorava desesperadamente. Então, ele olhou, chegou nela e disse: não chores. Por que ele falou não chores? Resolver. Ele não suportou. Veja bem, no 13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele não suportou tanta lágrima que aquela mulher derramava desesperada. O filho de Deus também não suporta lágrimas. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ele acabou de falar: não chores. Aqui, no esquife, no caixão, ele falou para o jovem: ressurreição. Levanta-te, jovem. E o jovem se levantou. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Pronto. Ele falou para ela: não chores. E imediatamente veio resolver. É o que diz o salmista Davi, capítulo 30, versículo 5. Já falamos várias vezes, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Porque Deus não suporta lágrimas. O Filho de Deus também não suporta lágrimas. Então, o jovem se levantou, no versículo 15 agora, e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O jovem se levantou, sentou e começou a falar. Nós podemos até, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, saber o que aquele jovem estava falando, porque ele não tinha pai. Ele não tinha irmão, que ele era único. Ele só tinha a mãe dele. Então o que ele ficou falando sentado? Cadê minha mãe? O que eu estou fazendo aqui? Cadê minha mãe? Onde está minha mãe? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou ele, no 15, e entregou a sua mãe. Ele não acabou de falar: não chores? Dentro de poucos minutos ele veio e ressuscitou e levou, está aqui. Por quê? Porque ele falou: não chores. Ele não suportou as lágrimas daquela mulher viúva. Amém, Deus? Deus não suporta lágrimas. Quando a onda vier pesada, quando o vento sopra forte, e eu ou você ter que recorrer imediatamente, dobra seu joelho e se derrama. Porque ao amanhecer do dia, a vitória está nas mãos. Amém? Deus abençoe. Essa é a segunda gravação do ano. Fizemos a primeira para janeiro, agora fevereiro. Ainda temos mais 10 gravações, que é uma por mês, nessa temporada. Amém? Abra sua Bíblia, verifique tudo, porque a sabedoria não é do pastor Bento. Minha não. O pastor Bento não tem essa sabedoria. A sabedoria é do Espírito Santo de Deus.
Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo mês com outro ensinamento, se Deus permitir.